Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao meu canal de Yoga, Yoga em Casa. E hoje estamos juntas aqui para mais uma hora do Chai. Essa live que eu faço toda terça-feira, entre 7h30 e 8 da noite, dependendo do horário de preferência da pessoa convidada, que eu sempre trago aqui. Eu sempre busco trazer professores, professoras de yoga, pessoas conhecedoras de assuntos relativos a yoga, para a gente debater, para trazer sempre com muita tranquilidade e profundidade, como a gente tem que sempre falar sobre yoga. E hoje o convidado é um dos convidados mais especiais que já tive a chance de trazer aqui para o canal. É o professor André De Rose. Ele é um professor de yoga com muita experiência. Se vocês acham que eu sou um professor experiente, o André é muito mais. É uma das pessoas que mais me influenciou, mesmo que ele não saiba disso, mas é uma das pessoas que mais me influenciou na minha própria trajetória, principalmente nos meus primeiros anos de yoga. Uma pessoa de referência, autor de vários livros, professor, ministra cursos, palestras, workshops, enfim, uma pessoa que eu quero muito ter a honra de apresentar para vocês, que acredito que muitos não conheçam ainda. Cadê você, André? Deixa eu achar você e trazer aqui para a tela. Oi, André. Olá, que honra, obrigado. Obrigado você pela sua presença aqui hoje, André. Ó, eu já fiz aqui uma prévia, uma apresentação super simples, mas eu vou deixar que você mesmo fale um pouquinho sobre você. É a primeira vez que você vem aqui, espero que você possa voltar no futuro. Mas conta um pouquinho aqui para o pessoal que acompanha o canal, um pouquinho sobre você, um resumo, né, André? Eu sei que a sua trajetória é gigante, mas, assim, um pouquinho para o pessoal saber quem é você, da sua importância também no contexto do yoga brasileiro. E, é claro, com as suas palavras, como você quiser se apresentar. Conta aí pra gente. É sempre difícil, né, a gente falar da gente mesmo e sem soar, inclusive com uma trajetória como eu tenho, sem soar prepotente. Eu tenho uma relevância no yoga, sim, já é uma trajetória de quase 40 anos. Sou filho de professores de yoga que também têm uma relevância dentro da história do yoga, então, assim, fica tudo muito difícil falar para as pessoas, olha, fiz isso, fiz aquilo, mas só para vocês terem uma ideia, eu acabei desenvolvendo vários trabalhos dentro do yoga. Alguns deles acabaram sendo bastante importantes para a história do yoga no país. Um foi uma codificação de 2.000 asanas de yoga, né? Quando no meio do yoga as pessoas ainda estavam engatinhando, né, com relação aos exercícios físicos. Eu fui fazer uma grande pesquisa sobre isso. O maior livro no mundo tinha umas 600 posições na minha época. O Iyengar também tinha um livro com 200 posições, e também isso já era muito para a época. E eu acabei fazendo um levantamento com mais de 2.000 posições e acabou sendo pleiteado, inclusive, para o Guinness, que eu nunca soube se foi ou se não foi também. Não era a intenção. E algumas coisas curiosas que aconteceram na minha carreira, que depois o pessoal pode checar na internet, que sempre tem alguma coisa, mas que pouca gente sabe, é que eu tive um acidente muito sério e eu acabei não podendo me mexer mais. Os médicos falaram que eu não ia conseguir mais andar direito, que eu não ia conseguir mais fazer nada, que eu ia ter que operar. E essa operação ia imobilizar algumas vértebras também da minha coluna. E eu falei, bom, então eu gosto de yoga, continuo gostando de yoga. Na minha maneira de pensar, yoga não é uma coisa só com o corpo, né? E aí eu resolvi fazer mudra. Aí fiz uma pesquisa extensa sobre mudra, me apaixonei sobre mudra, acabei fazendo dança indiana com a Patrícia Romano, com outras professoras aqui do país, fiz teatro indiano que é Kathakali, né, com Karuna Karan, né, que é um excelente, faz pantomima, faz uma série de coisas, que é um indiano fabuloso também. Só que eu falei, eu queria alguma coisa um pouco diferente. Então, um trabalho que eu tenho recente, que eu posso dizer para as pessoas que é legal, agora que tá tomando uma parte do meu tempo, é um projeto que eu estou fazendo com um aluno de um app com 5.500 relaxamentos diferentes, né? E simplesmente, assim, provavelmente vai ser um dos maiores no mundo sobre o assunto. E a ideia é que a pessoa entre no app e escolha o relaxamento que quer fazer.
e aí ela vai estar ou no masculino ou no feminino, conforme o gênero que ela queira. Se ela quer de dia, de tarde ou de noite, se ela quer com chuva, com sol ou no pôr do sol, se ela quer na montanha, na praia. E aí ela vai escolhendo todos os detalhes. Então ficou muito legal. E isso está me entusiasmando também e tem muita gente falando disso. E fora isso, a minha trajetória foi com o meu pai, com o professor Hermógenes, que me apadrinhou, com a Indra Devi, que foi uma das mais antigas mestras de yoga no mundo. E todas essas pessoas foram muito relevantes, e aí se eu for falar também nas outras que foram, a gente não termina a live aqui hoje. Se a gente falar sobre Surya Namaskara, que é... Se a gente for falar só sobre a sua importância na história do yoga, realmente seria assunto para a live inteira, e talvez mais. Eu estou deixando aqui embaixo, contando, gente, um convite para o pessoal que está assistindo a gente conhecer, como eu sempre deixo, o meu próprio perfil do Instagram, e também o perfil do André. Ele já falou aqui que ele está com esse projeto, e eu sei que ele tem vários outros projetos, livros, cursos, enfim. Quem quiser conhecer mais, está aqui, @André de Rose Yoga, para se aproximar um pouco mais do trabalho do André também, que com certeza vale a pena. André, aliás, eu fiquei curiosíssimo já por esse app, hein? Eu acho maravilhoso, quero conhecer o seu app. Quando lançar, por favor, me avisa, que eu vou estar lá. Tá dando um trabalhão. Mas 5.500 é muita coisa, né? Imagina, podia ter começado com 500 só e ir aumentando, né? Mas já mirou em 5.500, poxa. Que se eu fosse fazer só 500, daria o mesmo trabalho do que fazer essa quantidade. Porque, e aí eu já fiz direto, então eu estou escrevendo e fazendo as combinações. Isso é o que está dando trabalho. Meu aluno já fez até o app, inclusive, já está na Google Play como um teste. Legal, vou procurar então. Para introduzir os áudios, depois eu passo para você. Aí se você quiser passar para mim. Olha só, o meu aluno aqui, o Kiyoshi, ele até já brincou aqui, 5.000, e eu aqui me achando de conhecer 5 tipos de relaxamento. Eu ainda vou falar uma coisa, relaxamento nunca fez parte da história do yoga em nenhum momento. Você não acha relaxamento em nenhum texto. Relaxamentos, né, que são feitos hoje em dia, fazem parte do yoga moderno, mas não do yoga antigo. E não há problema nenhum nisso. É tão válido quanto. Né? Igual as posições. Você também chega no passado, você não acha posição nenhuma. Então, e hoje em dia tem 2.000 e poucas posições que as pessoas podem fazer, e, enfim. Até mais, André, né? Sim, até mais. Hoje em dia, a cada semana surge uma postura nova. Eu queria aproveitar que você... É isso, a danças e tudo. Mas eu queria aproveitar que você tocou nesse assunto para já, então, trazer esse tema, que eu sei que é um tema que sempre traz um pouco de polêmica quando é conversado por pessoas, professores, alunos, enfim, de diferentes linhas e escolas de yoga. Isso, às vezes, pode trazer um pouquinho de polêmica. Hoje mesmo, coincidentemente hoje, eu estava assistindo alguns vídeos aleatórios sobre yoga aqui no YouTube. Eu sempre pesquiso material, pesquiso outros professores e professoras para convidar para a hora do chai. E eu achei um vídeo de uma professora que, meio sem querer, ela tocou num assunto, talvez sem perceber também. Claro que eu não vou citar o nome dela, ela é uma professora bem conhecida, mas ela falou assim, assumindo como verdade, várias questões que são, muitas vezes, pontos de... Opa, passou uma moto aí. Algumas vezes, uns pontos de que às vezes são um pouco exagero, ou um pouquinho, enfim, temas um pouquinho mais complexos do que algumas simplificações que acontecem muito. Eu vou jogar aqui, e eu queria já que você ouvisse, e pela sua expressão facial eu vou saber o que você pensa sobre isso. Entre várias afirmações que a gente escuta todo dia no yoga, né? Ela falou que o Hatha Yoga, as técnicas as posições, os asanas, as posturas do yoga, tem mais de 10.000 anos de existência. Ela falou que o Surya Namaskar é uma sequência ancestral que se praticava às margens do rio Ganges. E ela falou também sobre... qual foi a outra questão que ela falou? Ela falou também sobre os mantras que conduzem ao Nirvana. E aí ela falou tanta coisa assim, com tanta certeza, e aí eu pensei, gente, é verdade, muitas vezes a gente pesquisa, a gente estuda yoga, a gente chega em conceituações, a gente chega em alguns níveis um pouquinho, né, porque sempre tem muito para aprender, mas um pouquinho mais profundo de conhecimento, mas a gente vê que muitos professores e pessoas que espalham conhecimento do yoga, que convidam, que têm alunos, que fazem cursos, continuam, às vezes,
tratando de elementos da história do yoga e dos asanas com certa simplificação e muitas vezes correndo o risco de trazer incorreções também na explicação. Por que você acha que isso continua acontecendo hoje, se isso realmente continua acontecendo, se você concorda com isso que eu estou dizendo? Por que isso acontece? Será que as pessoas têm uma necessidade de corroborar que o yoga é uma prática milenar e por isso que a gente continua falando, sim, os asanas são antigos, porque já tem história comprovando e dando muitas informações sobre os asanas contemporâneos. Enfim, já falei bastante. O que você acha sobre isso? Olha, a primeira coisa é, quanto mais novo o professor, mais certezas ele tem. E depois de quase 40 anos dando aula de yoga, eu tenho menos certezas do que no início. E é uma coisa que eu posso falar para as pessoas é, tudo que eu vou passar para vocês aqui pode mudar tranquilamente se a história mudar. Então, como é que a gente pode trabalhar com alguma coisa hoje em dia? Historicamente, né, a gente pode fazer voltar no tempo através da filologia, a gente pode voltar no tempo através de matérias em jornal, a gente pode voltar no tempo através de matérias ou livros escritos. Então a gente tem como rastrear algumas coisas e outras não. Até que apareça historicamente alguma coisa que corrobore essa teoria dessa professora, a gente pode chegar e falar, olha, então então tem 10 mil anos. Mas nem o yoga tem 10 mil anos, né? A própria história do yoga, que pode ser rastreada, tem muito menos. Mas o que acontece é que na própria Índia, o indiano faz afirmações desse tipo. Uhum. Afirmações de 320 mil anos, faz afirmações até quando o ser humano ainda não estava no planeta, né? Com datações que são muito estranhas até. Mas a gente tem que ver que eles estão dentro de um kulam, ou de uma família, né, que trata desse jeito, dessa forma mais mitológica ou mítica, né, a criação, a gênese do yoga. Mas quando a gente sai desse mundo mítico e vai para um mundo muito mais pé no chão, a gente tem que se basear em coisas que existam. O que existe? Existe algo que pode ser rastreado. O que pode ser rastreado? Literatura é uma das possibilidades. E quanto mais a gente vai chegando perto do presente, mais imprecisão a gente vai tendo, não mais precisão. Quanto mais antigo, a gente vai tendo mais precisão, porque são menos informações. Então, hoje, para você afirmar uma coisa no yoga, do yoga moderno, de alguma prática moderna, é uma loucura, porque tem muita coisa. Então, quanto mais... Na minha época, a gente falava, se você tem um relógio, você sabe as horas. Se você tem mais de um relógio, você não tem mais certeza da hora. Né? Por causa da imprecisão dos relógios na nossa época. Mas agora não. Tem o celular, tá tudo regulado por uma coisa só e isso não acontece mais. Mas esse tipo de coisa acontece muito quando a pessoa tem muita informação. Ela vai ter que escolher alguma coisa. Se essa pessoa não sabe fazer um rastreamento, se essa pessoa ela não foi cuidadosa o suficiente, ela pode acabar falando alguma bobagem. Mas entre todas as coisas que as pessoas falam, eu acho que ela não falou nem alguma coisa muito absurda assim. Eu já ouvi coisa pior. Né? Eu imagino. Assim, não dá para eu dizer para você que isso não seja verdade, mas dentro daquilo que a gente tem no mundo real, não tem. Não é nem nada. Com relação à antiguidade, com relação à prática de yoga e do Surya Namaskara, também dá para rastrear isso com facilidade, porque hoje a gente tem os autores e os nomes das pessoas que propagaram isso. Por exemplo, no caso do Surya Namaskara, você tem pelo menos na minha época, todo mundo falava, o Surya Namaskara veio dos Vedas, né? E eu fui verificar, mas qual Veda então? Me falaram o Yajurveda. Eu fui atrás do Yajurveda. No Yajurveda está lá, Surya Namaskara. Tem o Surya Namaskara.
mas não é uma prática corporal, é um ritual de saudação ao sol. O nome saudação ao sol está lá, mas não tem nenhum exercício físico atrelado a isso. Tem mantras, tem abluções, tem rituais que são encaixados nessa prática, mas nenhuma posição. Então, quando as pessoas falam o Surya Namaskara é citado no Yajurveda, sim, mas não a prática corporal de Surya Namaskara. Aí quando alguém me fala, é muito antigo, eu falo, mas não dentro do yoga, porque não encontra, o rastreio aonde você vai chegar não está dentro da tradição do yoga, por exemplo. Então, você tem o quê? Você tem um Raja, que é chamado de Raja de Aund, que é o Shrimant Balsaib Pratinidhi. E o Pratinidhi era um cara rico, e ele fez uma série de trabalhos, de coletâneas, né? Um deles é o Sri Tattva Nidhi, que é uma coletânea de preciosidades, onde ele pede para algumas pessoas coletarem informações sobre a iconografia e a iconometria de algumas estatuetas e de algumas tradições indianas, para ele manter a tradição acesa. Isso porque muitos desses rajas eles estavam incomodados com a invasão britânica na Índia. E eles queriam expulsar os britânicos da Índia, e aí ele achava que a cultura, trazer a cultura, fazer com que o indiano se apropriasse da ideia de que é legal ser indiano, não é legal ser o europeu. E então ele começou a patrocinar como mecenas todo mundo que fazia algum tipo de trabalho nesse sentido, seja de dança, de imagens, e aí ele fez uma coletânea de posições que não eram de yoga, que acabou influenciando alguns dos principais personagens que trabalham com yoga na atualidade. Um deles é o Krishnamacharya, que também usou essa literatura dele para fundamentar o seu método. Mas o Surya Namaskara mesmo, ele tem um livro, né, que ele fez em 1928, que é um livro sobre Surya Namaskara, Sun Adoration for Health and Longevity, se eu não me engano é o nome do livro, e ele fez essa sequência em livro, em 1928, e a sequência inicialmente tinha 10 posições só. Então você vê a evolução do Surya Namaskara com prática atual, e começando com 10 exercícios, e nem todos eles exatamente como eram feitos hoje em dia. Aí, a primeira vez que ele foi citado no Ocidente foi em Londres, quando em 1937, esse Raja, ele estava em Londres com o intuito de estudar direito, e aí ele teria propositalmente chamado a atenção pública para ensinar essa sequência de posições a um grupo de estudantes, né, britânicos, e atribuindo essa sequência a uma prática feita na família dele. Ou seja, não era, até aquele momento, não era uma prática de yoga, era uma prática feita na família dele, que era uma família de guerreiros, eram kshatriyas. E ele queria propagar essa prática de guerreiros para as pessoas. E aí, uma repórter acabou fazendo a cobertura, tanto que é muito curioso, né, porque quando ele estava lá, se eu não me engano, para vocês poderem checar essas informações, a Louise Morgan, ela era uma ex-modelo que ela trabalhava no News Chronicle da Inglaterra, e ela resolveu propor a ele de fazer um livro junto com ele, tanto que o livro que foi lançado em 1938, de Surya Namaskara, no Ocidente era ela fazendo um Padahastasana com as nádegas voltadas para o público, porque ela era uma modelo, e a gente sabe que se usava isso, esse apelo feminino, né, acabava sendo usado para fazer com que as pessoas consumissem, e na Índia foi proibido. Então era a foto dele, do Raja, fazendo a prática de yoga. Mas a capa, embora seja diferente nos dois países, era o mesmo conteúdo, com as 10 posições. E como essa prática ainda estava em construção, você vê que a imagem do livro de Surya Namaskara, em 1928, vem mudando nas edições posteriores, né? E nas edições que foram publicadas na Índia, não no Ocidente,
passam a ter mais alguns exercícios mais parecidos com o que a gente faz hoje. Então, esse que é lançado na Inglaterra tem 10 posições. Na Índia tem mais algumas posições, ele vai acrescentando. E você pode ver outros exercícios que não continham na antiguidade. Mas aí você fala, bom, ele aprendeu esses exercícios, e ele falou que aprendeu esses exercícios aprendeu do pai dele, que aprendeu do avô, né? E era de quem, então, esses exercícios, né? De onde é que ele rastreou isso? E aí, na realidade, ele tirou essa ideia de um sábio chamado Samartha Ramdas, né? Que acreditava-se que ele fazia 1.200 saudações ao sol, e esse praticante, ele inclusive tem uma curiosidade sobre ele, porque ele influenciou um grande guerreiro da época moderna que se livrou dos muçulmanos, que era o Chhatrapati Shivaji Maharaj. Aliás, o nome dele completo é esse, que dá para rastrear, mas o nome dele na época ele não era nem Chhatrapati, nem um Maharaj ainda. Ele era apenas um guerrilheiro que fazia guerrilhas contra os muçulmanos, antes dos britânicos invadirem a Índia, e ele usava esse mestre como ponto focal para mostrar para os indianos que a força do Surya Namaskara, que era uma prática marcial indiana, que estava dentro do Kalaripayato e que estava dentro do Vajramusti como prática marcial e não como prática de yoga, e ele usou isso para os exércitos dele. Então isso ficou dentro de um perfil marcial indiano durante muito tempo. Só que o que aconteceu? Alguns dos primeiros praticantes de yoga acabaram usando os rajas e esses grupos de kshatriyas para patrocinar os seus trabalhos, porque naquela época eles precisavam de uma coisa fundamental, fazer com que o indiano não abaixasse a cabeça para a cultura europeia, principalmente do britânico, que eles detestavam. Os meus amigos da Índia, eles falam assim, a única contribuição britânica aqui no nosso país foi a sífilis. Então eles falam com uma certa mágoa, com uma certa raiva, né, do britânico, porque o britânico espoliou a Índia, roubou templos, levou ouro para fora, tentaram levar o Taj Mahal para Londres, só para vocês terem uma ideia. Então, nesse caso específico, né, essa prática ela acabou sendo desenvolvida de uma forma que ela precisava fazer a mesma coisa que os britânicos fizeram na Índia. O que os britânicos fizeram na Índia? Eles foram para a Índia e levaram as ACMs, que são as Associações Cristãs de Moços, através de um fisiculturismo cristão, que tem um nome específico, agora eu me esqueci, que eu acho que é fisiculturismo cristão, alguma coisa do gênero. Depois eu tenho que lembrar o nome da pessoa que deu o início a isso, mas eles usavam isso para despertar os valores morais, éticos do cristianismo nas pessoas. Então eles usavam exercícios corporais, porque através desses exercícios eles também despertavam valores que estavam relacionados aos gregos, né? A força, a coragem, a resistência. E aí os indianos falaram assim, em especial o Kuvalayananda, né? Ele falou assim, olha que interessante. E ele foi aluno, Kuvalayananda, do Aurobindo, que foi um combatente. O Aurobindo, antes de ser preso, o Aurobindo ele foi preso porque ele matou um monte de gente em atentados à bomba na Índia, e que também ele queria esse tipo de trabalho para a libertação da Índia. Mas o caminho dele era o caminho da violência até um determinado ponto, quando ele mudou, que ele percebeu que através da violência ele não iria conseguir, ele mudou e seguiu o caminho do Kuvalayananda, que era discípulo dele da faculdade. Ele aprendeu com... E o outro que o Kuvalayananda aprendeu também, as práticas que a gente tem hoje com o nome de yoga, foi o Balambata Deodar, que era um campeão de Malakambhi, que
que era um campeão de uma ginástica indiana chamada Malakambhi, que tem os mesmos exercícios que a prática atual de yoga tem. Aí a proposta do Kuvalayananda foi fazer um conjunto de exercícios que pudesse ser colocado nas escolas para fazer a cabeça dos mais jovens, para recusar a tradição ocidental e dar valor à tradição indiana. Só que não tinha uma consistência firme essa prática, e aí ele se alimentou da prática de treinamento corporal dos britânicos, então ele pegou a calistenia britânica, ele pegou mais uma prática corporal que vinha sendo desenvolvida na Europa também, dos húngaros, não sai o nome agora, é a prática holandesa, também não é. Enfim, pegou mais uma prática corporal que deu origem também a uma série de práticas de calistenia atuais, juntou a arte marcial indiana e fez um link com a literatura da Hatha Yoga Pratika e Gheranda Samhita e algumas outras tradições do período medieval, nem do período de Patanjali, mas do período medieval, que tinham vários nomes míticos aquelas posições. E aí juntou isso tudo e montou pela primeira vez algo chamado Vyayama. Para quê? Para fazer uma série de halterofilistas em série, para mostrar para os indianos que os indianos não eram frágeis, porque eles eram, nos jornais e nos periódicos britânicos, desenhados como se fossem faquires, magrinhos, raquíticos, e mais... Como o indiano tem uma relação com os seus pares que é completamente diferente, inaceitável para os britânicos, o indiano se abraça, fica muito tempo fazendo carinho um no outro, eles taxaram o indiano de homossexual. Andam de mãos dadas, né? Na Índia eu vi vários amigos andando de mãos dadas. De dedinho dado, quilaca. E não só de mãos dadas, abraçado. Você vê o cúmulo de duas pessoas andando de bicicleta abraçados. Você fala, pera, bicicleta! Como assim? Mas abraçado. Enfim. E a do indiano, não é porque ele é homossexual, né? É porque... E também não tem problema nenhum se fosse, mas o indiano ficava perturbado com essa coisa taxativa e simplesmente eles queriam reagir. Né? Eles queriam, de uma certa forma, mostrar para os britânicos e para o resto do mundo inteiro que era um povo valoroso, que tinha moral, que era forte, né? Porque naquela época tinha todo um preconceito. Né? Sim. E nesse desenvolvimento, pode falar que eu vi que você ia falar alguma coisa. Não, eu ia comentar que talvez muitas das pessoas que estão acompanhando a gente aqui, a gente está colocando muito conhecimento em pouco tempo. Então, só queria aproveitar para contextualizar tudo que o André está falando, especialmente esse momento aí, que é das primeiras décadas do século XX, especialmente o Kuvalanayanda e todo esse contexto de recriação, enfim, e criação de modelos para o yoga moderno que estava nascendo. Mas tudo isso dentro de um contexto da Índia, ainda sob o poderio britânico. Então, a Índia, como país politicamente independente, é muito recente, não tem um século ainda. Então, tem toda essa relação aí que o André está deixando muito claro dessa tentativa de enaltecer uma cultura indiana que ainda estava precisando de muito resgate, de muito encontro histórico, mas aí sob um verniz de ancestralidade que nem sempre, talvez, né, nem sempre tem 100% de autenticidade. Tem essa relação de que você está criando uma cultura moderna, mas com um verniz de ancestralidade que a gente nem sempre consegue comprovar com dados históricos. Pode até ser que, sim, muito disso tenha raízes muito ancestrais. E a prática de yoga moderna tem raízes ancestrais também. Só que, muitas vezes, isso é dado um contorno muito exagerado, muito amplo, como se fosse 100% verdadeiro. E é isso que a gente está debatendo aqui hoje, as origens dos asanas e também do próprio yoga moderno, contemporâneo, o que tem realmente de criação dos últimos 2 séculos para cá e o que tem de ancestralidade nisso tudo. Então, só quis dar um contexto aqui, André, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão começando no yoga, que acompanham aqui o canal, e às vezes a gente pode estar dando uma chuva de conhecimento em pouco tempo, então só para dar um respiro, mas você está indo super bem. O pessoal aqui está comentando, inclusive, a Maria Miranda falou, André é uma verdadeira enciclopédia humana do yoga no Brasil. Incrível, cita conhecimento sem cola.
O engraçado é que, assim, tem que lembrar que tudo que a gente se apoia para falar sobre esses assuntos são coisas extremamente fáceis, rastreáveis, né? Você pode ver exatamente de onde veio essa informação, e esses personagens, eles deixaram documentação, não foram pessoas que não documentaram nada. Então, quando uma pessoa me fala, então, André, você consegue rastrear isso? Consigo, mas quase sempre dá fora do yoga. Quase sempre vai dar numa outra tradição que é indiana, muitas vezes, mas não é a tradição do yoga. E isso não inviabiliza nem minimiza aquilo que se tem hoje. Mostra uma profunda capacidade do yoga de se adaptar a um determinado momento mais. Porque assim, você faz as posições de yoga, elas são encontradas dentro da tradição marcial indiana. É ruim isso? Isso é bom? Se você jogar fora o yoga para ficar só com essa prática corporal, aí eu diria, realmente não tem propósito. Mas se você mantém essa prática mais moderna e também mantém a proposta original do yoga, eu acho que orna muito bem, eu acho que casa muito bem. E, inclusive, é uma tremenda de uma sacada, porque você pode controlar a sua mente agora também através das posições, porque se você controla o seu corpo, você também controla a sua mente. Se você fala para o seu corpo, fica quieto, você tem um impacto direto no seu comportamento, né? Só que se você fala para a sua mente, fica quieta, ela não vai ficar. Mas se você falar para o seu corpo, fica quieto, ele pode não ficar e aos poucos você vai ficando e aí você consegue controlar. E isso tem um impacto no comportamento mental. Depois você pode ter um ganho em cima disso. Agora, se você vai trabalhar com yoga só pelo aspecto corporal, tem coisa melhor, vai fazer circo, sabe? Que vai conseguir um resultado tão bom quanto, né? Se você quer colocar o pé na cabeça, você pode fazer acrobacia, você pode fazer circo, você Pode. pode fazer outras coisas. Agora, falar sobre espiritualidade com o pé atrás do pescoço é complicadíssimo, né? Que aí é o que as pessoas falam, né? Na realidade, eu não estou fazendo uma posição física. E aí faz uma posição física, parece com esquizofrenia, né? Fica muito esquisito isso, esse tipo de. Eu não estou fazendo uma posição física. É do tipo, eu não estou te matando, né? Enfiando a faca em você. Né? Coisa de porco, né? Uma coisa que eu acho muito interessante na prática de yoga moderna, contemporânea, e aí eu estou expandindo para quase todas as principais linhas de yoga que a gente conhece e pratica hoje em dia, é como a gente consegue, e eu estou me colocando também como praticante de yoga contemporânea moderna, como é que a gente consegue incorporar elementos da filosofia ancestral do yoga, compreendidos hoje em dia, né, da maneira como a gente consegue compreender hoje em dia, mesmo numa prática física. Grandes nomes do yoga do século XX, que conhecidos aí, que deram origem às principais linhas de yoga praticadas no mundo todo, eles enalteceram justamente isso. Muitas vezes com verniz de foco na ciência, de foco de que o yoga é uma prática científica, que o yoga é uma prática que poderia ser abraçada por todo mundo, mas eles enalteceram muito isso, e os seus professores e praticantes continuam enaltecendo como a prática mais física, mesmo uma prática vigorosa dos asanas modernos, consegue nos colocar num lugar de ascese espiritual, digamos assim. Um lugar corporal de ascensão da sua espiritualidade, porém por uma via física, por uma via corporal, que começa por meio de uma conscientização do seu corpo e de uma presença corporal, enfim. Eu acho isso muito interessante e também muito polêmico, porque a gente entra naquele debate entre o yoga, entre aspas aqui, claro, o original, o yoga que a gente tem como os ensinamentos desde os Vedas e ao longo dos textos posteriores de yoga até a época medieval, e o yoga moderno, que incorporou muitas outras coisas, como você mesmo fez aqui na sua fala inicial, incorporou coisas de muitos lugares diferentes para dar origem a uma nova proposta, e que muitas vezes, né, quais são os pontos de apoio, quais são os pontos de contato, mas eu acho interessante esse prego que fica ali para ser martelado, sabe? Assim, realmente dá? Porque eu vejo muitos praticantes e muitas propostas de yoga dizerem que sim, é possível você alcançar uma ascese espiritual mesmo pela prática física. Porém, esses mesmos praticantes muitas vezes se afastam completamente de práticas meditativas ou respiratórias ou qualquer outra prática
de yoga que a gente está muitas vezes mais acostumado a pensar como práticas de ascese espiritual, e focam numa prática de asana vigorosa do início ao fim, quase como uma prática circense, para usar um exemplo que você deu aqui agora há pouco. Aí eu queria ouvir a sua opinião, André De Rose, sobre isso. Você, pela sua experiência de yoga, porque eu sei que você já praticou também você já foi um praticante muito vigoroso de asanas também. Aliás, a gente tem vídeos do André fazendo sequências de yoga na internet, você mesmo compartilhou alguns desses vídeos recentemente, que eu vi. O André foi um praticante que levou os asanas modernos também num nível de execução muito profundo e muito consciente. E eu queria saber o que você acha da sua experiência. É possível realmente a gente atingir uma ascese espiritual, dadas as proporções, claro, numa prática de asanas modernos de yoga, ou as coisas realmente estão bem desconectadas? Ou meio termo? Eu vou responder a sua pergunta de uma forma mais simples. Eu queria que o pessoal abrisse bastante a cabeça com relação a isso, que é o seguinte: por que uma pessoa na dança, no alongamento de uma academia de ginástica, né? Porque eu não sei se vocês sabem, quem trouxe o alongamento para as academias de ginástica foi uma pessoa chamada Bob Anderson, e ele criou um livro chamado Alongue-se. No livro Alongue-se, ele fala que ele retirou todas aquelas posições do Hatha Yoga. Então ele fala que ele é um praticante de yoga, ele falou que só tirou a espiritualidade e deixou as posições ali. Então, partindo dessa premissa, se o alongamento da ginástica é todo do yoga, feito de um jeito um pouco mais rápido às vezes, com um pouco menos de permanência, mas aí também a gente pode pensar no Ashtanga Vinyasa, no Vinyasa Flow e tudo mais, que também não tem muita permanência, né, em muitas ocasiões. Por que o yoga espiritualizaria alguém e uma aula de ginástica de alongamento não? Com os mesmos exercícios. Então, por que o yoga espiritualizaria e qualquer outra técnica corporal não? Porque não é a técnica corporal que vai espiritualizar ninguém. É a intenção da pessoa, é o que ela vai colocar ali, é a busca que ela vai dar, é o sentido que ela vai dar para tudo aquilo. Muito bom. Não é a posição, entende? Agora, você pode se espiritualizar com quase tudo que você faz no mundo à sua volta. Desde um relacionamento familiar, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo, ou com o seu namorado e namorada. Eu acho que a vida inteira ela pode ser sacralizada desde que você faça isso, desde que você coloque isso em cada um dos momentos da sua vida. Porque, como eu falei, são os mesmos exercícios. Se fossem exercícios diferentes, não, são os mesmos. Por que quem faz yoga fala que isso espiritualiza e você faz uma aula de ginástica na academia e você não fica espiritualizado? Então é uma coisa que não está relacionada ao corpo, né? Mas o corpo, ele pode, através dos exercícios, uma pessoa que tem a força de vontade para esculpir o corpo dele numa academia, ele tem força para meditar. Agora, uma pessoa indolente, mole, que não tem força de vontade nenhuma, nem para sair da cama, vai meditar como? Qual é a força de vontade que ele tem? Então, sim, aí quando você me pergunta por esse viés, eu posso te dar uma série de informações ou desculpas, né, para falar, sim, se você fortalece o seu corpo, você está fortalecendo a sua vontade. Se você tem uma vontade inabalável, você vai inabalavelmente meditar. Você vai inabalavelmente seguir um determinado percurso com toda aquela gana, força de vontade, energia colocada na direção daquela prática. Então, não me soa muito estranho que os primeiros praticantes indianos de yoga e todas as histórias que você pode rastrear tenham sido halterofilistas. Alguns dos primeiros livros escritos de yoga, como, por exemplo, Montosh Roy. Montosh Roy, se você pegar o nome dele e colocar Montosh é M-O-N-O-T-O-S-H e Roy com R-O-Y. Você faz a busca por ele é extremamente musculoso e tem um livro de yoga escrito.
O outro é o Yogi Kolar Venkatesh Iyer, que ele ganhou, inclusive, alguns campeonatos de Superman. Ele saiu na revista Superman na época, 1920 e pouco, que era uma das primeiras revistas sobre halterofilismo no Ocidente. Então, ele ganhou um Mister Universo também, e era praticante de yoga. E um dos mais conhecidos, porém muito pouco falado, que influenciou o Bikram, o método Bikram, o professor chamado Bikram, que é o método Bikram, que é o irmão do Yogananda. Aliás, o Yogananda, Paramahansa Yogananda, ele usava o irmão para fazer essas demonstrações físicas para impressionar os ocidentais, fazendo, por exemplo, o Dhyana Bandha, a Nauli, que eles ficavam enlouquecidos com esses exercícios, que eu até falei para você, quando a gente estava conversando, que o Dhyana Bandha influenciou o Arnold Schwarzenegger. E influenciou o... Ai, como é que é o nome daquele outro que eu te falei? Que é super conhecido também, e não me veio o nome dele agora, que yoga é muito bom para memória e para mais alguma coisa que eu não lembro agora. Mas, enfim... Mas ele acabou influenciando, trazendo para dentro da musculação o Dhyana Bandha. E quem trouxe foi esse personagem, que é o irmão do Yogananda. O nome dele é Vishnu Charan Ghosh. Vishnu com B, tá? Porque na região da Índia onde ele mora, o Vishnu dele não é Vishnu, é um Vishnu. Então é Vishnu Charan Ghosh. E ele é um monstro de forte, é grande, né? Que também é um praticante de yoga, aprendeu do Yogananda, uma prática que o Yogananda tinha desenvolvido de Kriya Yoga, que é chamado Yogoda, com uma quantidade de umas 10 posições básicas lá, que acabou influenciando o trabalho do Shivananda. E o Shivananda também ele não fazia yoga e começou a fazer por causa da influência do Kuvalayananda e do Yogananda. André, eu estou achando tão rica essa nossa conversa porque está deixando muito claro para quem está nos assistindo que tudo toca em tudo, né? As coisas não se separam de uma maneira como às vezes as pessoas pensam. Muitas vezes hoje, claro que a gente está falando aqui de um contexto, né, o seu contexto, o meu contexto, pessoas que estudam yoga, pessoas que pesquisam yoga e que chegam em informações, embora as informações muitas vezes estejam bem disponíveis, nem sempre são as informações que a pessoa que está querendo, pensando em praticar yoga, mas não pratica ainda, às vezes chega nessa informação diretamente. E para quem está começando a praticar yoga, ou começou há pouco tempo, tem várias pessoas aqui que acompanham o canal que tem menos tempo de prática, e tem menos tempo de estudo e pesquisa também. Muitas vezes as coisas parecem muito separadas, tanto é que uma das perguntas mais frequentes de alunos iniciantes é: posso fazer yoga e outros exercícios? Posso combinar yoga com musculação? Posso fazer yoga e corrida? Tudo bem fazer yoga e ginástica? E aí eu sempre digo, mais ou menos nesse sentido que a gente está falando aqui, que não há por que não, porque afinal de contas o yoga não é uma prática que proíba nada, você não vai ter, né, enfim, se você quiser, você faz o que você quiser, não tem nenhuma contraindicação nesse sentido tão direto. Claro que, enfim, aí tem outras indicações. Mas eu estou achando muito interessante isso, que as coisas todas têm ponto de contato. Você vê um professor de yoga, um mestre do final do século XIX, influenciado por uma ginástica que vem de fora, por um exercício ancestral, por uma filosofia e por uma ciência moderna e medicina moderna que também está muito fortemente influenciando todas as áreas do conhecimento na virada do século XIX para o século XX. Tudo que era mais científico ganhava mais força, e isso também influenciou a arte, influenciou todas as outras propostas de atividade física também, enfim. Sim, e o yoga moderno foi profundamente influenciado por esse verniz científico. Tem livros hoje em dia, A Ciência do Yoga, O Método Científico da Respiração do Yoga, e assim por diante. Então, sim, yoga também pode ser uma prática com um viés científico, mas é muito interessante ver essa pegada muito forte para a ciência. Eu queria aproveitar esses momentos, a gente já está 50 minutos juntos, André, olha só como o tempo voa. Eu queria aproveitar e pegar alguns comentários do pessoal do chat, pode ser? Porque eles fizeram comentários interessantes aqui. Só queria fazer um complemento. O yoga ele Claro. não é científico, mas ele pode ser estudado à luz da ciência. Que muitos livros colocam o yoga é uma ciência. Não, não é uma ciência, não tem como ser uma ciência, né? Mas ele pode ser estudado à luz da ciência? Sim, pode. Como é? Como é? O yoga ele tem um lugar muito claro dentro da tradição hindu, que ele é um darshana. Ele não é filosofia, ele não é arte, ele não é ciência, ele não é
Nada do que as pessoas falam, porque já existe um lugar próprio para ele dentro da cultura indiana, que é chamado darshana, que é um ponto de vista, né? É um ponto de vista filosófico, a gente também não pode dizer, porque nem a ciência, nem a filosofia tinham aparecido quando o yoga já existia há um bocado de tempo. Então, não dá para uma coisa nascer antes da outra, né? Mas sim, o yoga acabou influenciando filósofos também, porque os primeiros pensamentos que dos céticos, inclusive, que acabaram influenciando tanto Platão, quanto Plúraco, quanto todos aqueles grandes pensadores da Grécia, foram os gimnosofistas, que eram sábios, que eram shramanas, os xramânicos, não confundir com os xamânicos, né? Xramânicos era um grupo de pessoas que andava até nu, fazendo debates na Índia, e aí quando os gregos viram eles, e eles eram céticos, eles duvidavam de tudo, acabaram influenciando o ceticismo na Grécia. Então a gente pode dizer que o yoga acabou tendo uma contribuição para a criação da filosofia, mas com certeza também não é filosofia. Muito legal esse teu comentário, porque muitas vezes a gente se refere também yoga filosófico, yoga filosófico. Eu mesmo falo porque é uma simplificação que ajuda a entender um pouquinho para quem não conhece de yoga. Mas, claro, quando a gente entra com mais profundidade nos conceitos, a gente não poderia chamar o yoga nem de ciência nem de filosofia, embora ambos, hoje em dia, possam ser estudados tanto à luz de um como de outro. Né? A gente pode fazer isso. Ó, eu estou gostando muito dos comentários no chat. O pessoal aqui está brincando que a gente vai ficar aqui 4 horas. A Rosane disse, não, fica aqui mais tempo. E eu quero ver aqui, ó, tem alguns comentários interessantes. Eu vou até voltar um pouquinho. A Aline Scatena, que está aqui assistindo a gente, ó, ela falou aqui, dentro de conversas aqui em casa sobre isso, se reduzir falando que os asanas espiritualizam, quem é cadeirante, então não pode praticar yoga? A pegada é mais nesse sentido. Então ela deixou um comentário mais aberto aqui sobre essa questão. A gente está falando, claro, da pegada mais vigorosa dos asanas modernos, mas aí como é que a gente fala de prática de yoga? A gente sabe a resposta, né, André? Nessa questão da amplitude toda da questão da vivência do yoga. Você falou tudo com a questão da intenção aqui hoje, que é uma coisa que a gente sempre fala muito, muito forte, dá muita importância. Mas você já teve uma dúvida assim, André? Alguma pessoa, como a Aline aqui, tocando nessa questão, por exemplo? Quem é cadeirante quer praticar yoga? Quem talvez tenha essa visão de que o yoga só é possível para quem tem todas as faculdades corporais funcionando perfeitamente, enfim. Como é que é a tua abordagem nesse sentido? Eu não sei se vocês conhecem Rodrigo Mendes, ele tem uma fundação, inclusive, chamada Fundação Rodrigo Mendes. Ele pintava com a boca, ele era um rapaz super saudável que ficou quadriplégico e a gente fazia yoga, a gente conseguia ter uma aula completa de yoga com ele, sem problema nenhum. A gente tem que pensar que, assim, o que seria o yoga, né? Para que a gente possa ter uma homogeneidade nesse tipo de raciocínio e falar, yoga é isso, né? Dentro das eras que o yoga foi se desenvolvendo, o yoga fez muito questionamento e também absorveu muita coisa, por exemplo, do jainismo, né? Você pega o Patanjali, a primeira parte dos yamas é toda copiada dos yamas do jainismo, na ordem do jainismo, inclusive. Você chega mais tarde, você vê influências budistas dentro do yoga tântrico e do yoga medieval, então você vê que houve contribuições de outras áreas, né? E o yoga, ele, da forma pura, como as pessoas falam, é um cálice sagrado que ninguém consegue, é uma busca infinita pelo cálice sagrado e ninguém consegue achar o cálice, né? Porque não há esse cálice, não há um yoga original, porque ele é uma prática que está em modificação, ele está em mudança, ele é sincrético, ele absorveu coisas, ele se adapta a cada um desses momentos. Então você tem o yoga védico, que embora não tenha vindo dos Vedas, ele é contemporâneo da criação dos Vedas, e aí a gente coloca como um período épico do yoga, o período védico do yoga. Depois tem o período épico, com a construção de textos como a Bhagavad Gita, Ramayana, que também falam sobre yoga, versam sobre yoga, e aí muita gente vai falar, mas a Bhagavad Gita é depois da era cristã. Não, não é. O nosso rastreio dá numa literatura que tem 800 anos antes da era cristã, ou, para ser mais politicamente correto, 800 anos antes da era comum, e essa literatura está lá, está escrita, está documentada, todo mundo pode ver. É que ela foi introduzida mais tarde
no Mahabharata. A Bhagavad Gita foi introduzida no Mahabharata, que é uma outra literatura criada para ele, para encaixar ele como um capítulo. Mas tem 800 anos antes, e aí esse primeiro yoga desenvolvido é muito interessante, mas ainda não é o yoga que a gente conhece, que visa muito a ação. Aliás, a discussão da Gita é sobre a quebra do Dharma. O Dharma foi quebrado. E como é que você vai restituir esse Dharma? Através de uma ação. Que ação? E aí tem toda a discussão que originou Patanjali. Só que Patanjali, até então, o yoga era uma prática muito de discussão filosófica, não tinha prática como a gente conhece hoje. Patanjali organiza, coloca ordem na bagunça e fala, então o yoga vai ser feito desse jeito aqui, depois de muita discussão. Aí ele é o yoga chamado yoga doutrinário. Por que doutrina as pessoas? Sim. Qual é o problema da doutrina? A doutrina é eu doutrino você, você doutrina o outro, é um modelo de propagação, é virótico. Então, quando você pensa no yoga de Patanjali, ele transformou isso no primeiro no primeiro meme yógico da Terra, que você pode propagar, tem um trilho. E o mesmo yoga de Patanjali acabou influenciando a criação do yoga tântrico. Então, assim, é o mesmo yoga, mas cada época tem um enfoque que é completamente distinto e evoluído do anterior. Então a gente tem um yoga muito bem consolidado com Patanjali, mas um outro que é muito bem consolidado na época tântrica. Se você praticar qualquer um deles, joia, você vai conseguir o resultado do yoga com muita tranquilidade. Mas no yoga dos tântricos, o tantrismo ele foi desenvolvido em plena era cristã. O tantrismo não existia, não é uma coisa tão antiga quanto as pessoas possam supor, e até um movimento que se contrapõe ao brahmanismo, né? E eles desenvolvem literaturas muito legais, muito interessantes, que é chamada de Sandhya Bhasha. E o Sandhya Bhasha é uma literatura que ela não mente, mas ela engana. Então ela faz você executar as coisas de forma errada. Por exemplo, se é uma família de padeiros, ela vai falar assim, olha, para você fazer o bolo da nossa família, você vai precisar colocar 32 ovos, mas só 2 ovos são agraciados por Shiva. E vai ter que colocar 40 quilos de farinha, mas só 2 xícaras agradam às deusas. E assim vai. Só que aí, se a pessoa seguir essa receita ao pé da letra, ela vai colocar 32 ovos, vai colocar 40 quilos de farinha, vai sair uma desgraça, vai sair tudo errado. Então a literatura, ela não mente, mas ela vai dando indícios do que tem que ser feito. Ele falou, são 32 ovos, mas só 2 agradam Shiva. Se você colocar 40 quilos de mais, 2 xícaras é o que... E aí nessas entrelinhas é que você vai construindo o texto. Como, por exemplo, muitos exercícios da Hatha Yoga Pradipika machucam e, principalmente, criam impotência. Então, tem exercícios que você bate, uma Mahavedha, por exemplo, que você bate a base da coluna no calcanhar, até danificar os nervos da região, a pessoa não tem mais ereção. Se não tem mais ereção, não pode mais ter família, porque ele não dá continuidade à tradição de família. Então, o texto é feito propositalmente, em alguns pontos, para machucar, deteriorar ou até matar, como é o caso de cortar a língua, o freio da língua para fazer o kari. E aí, a pessoa, quando deita para dormir, pode engolir a língua e morre sufocado. Então, todas essas coisas que as pessoas executam dentro da prática tântrica induzem ao erro. Tem um erro que eu acho muito divertido, que eu acho que os indianos morreram de rir quando construíram, foi uma passagem que eu vou falar ipsis literis, assim, ao contrário de nós, os kapálicas fazem a beberagem do amarole e descartam a primeira parte e a última parte do amarole e bebem a do meio. O que é amarole? Urina. Então, você descarta a primeira parte da urina, a última parte, e bebe a parte do meio da urina, né, que você fez. Que é a mais saborosa, inclusive, né, gente? E o mais engraçado é, ele falou antes, ao contrário de nós. Quem escreveu a Hatha Yoga Pradipika? Foram os Nathas.
Então, ao contrário de nós, os kapálicas fazem isso. Não era para fazer, e eu tenho tanto amigo meu fazendo, tadinho. Mas não era para fazer a prática. A Hatha Yoga não fala que a pessoa teria que fazer essa prática. Então, tem muitos pontos de engano ali. E as pessoas vão na literatura avançando como se fosse uma verdade. Então, só para amarrar, porque eu sei que o nosso tempo está no final, as posições físicas que são citadas ali, elas são citadas como um desvio de propósito. Não é a posição o foco, mas o nome do exercício. O nome do exercício é para você se concentrar no nome e vivenciar uma experiência daquele nome. Então você sai da sua posição, por exemplo, eu sairia do André e viveria ser durante alguns instantes Vriksha, a árvore. Eu não seria um ser humano, eu procuraria viver a experiência de como é ser uma árvore. Eu viveria essa experiência e depois eu interromperia essa experiência matando a árvore, fazendo um Shavasana. Aí eu segui um ciclo de vida, esse ciclo de vida todo correu, e aí eu tenho que morrer para poder viver a experiência de ser outra coisa, outro asana. Asana, a tradução é assento, que não é um lugar, é um lugar para sentar, não é um assento meditativo, não está se referindo à meditação. Mas é um lugar para meditar, que é um lugar que é encontrado no coração. Dentro do coração eles dizem que tem um asana vazio, uma cadeira vazia. Asana significa cadeira, né? Que tem uma cadeira vazia para você ocupar essa cadeira com alguma coisa, de preferência com o si mesmo. Mas enquanto você não consegue largar o ego, você diminui o seu ego vivendo experiências que não são suas. Então você fala, ô queridinho, Andrezinho, né? O bichinho André, fica quieto aqui. Agora você vai ser uma árvore, agora você vai ser um escorpião, agora você vai ser um sábio, agora você vai ser... E aí, com essa experiência de se abandonar, se deixar e ser outras coisas que você não é que faz a parte principal da Hatha Yoga. Mais tarde, esses nomes todos foram transplantados para os exercícios físicos que a gente conhece, e aí a gente tem essa variedade toda. Sabe o que eu acho muito interessante é a proximidade disso que você falou com a ideia de Nyasa e com a mimese grega também. Porque a mimesis, e que deu toda a origem às artes teatrais e às artes da cena, e toda essa questão que a gente aprende até mesmo na psicologia, da criança imitando o adulto, e dessa relação de aprendizado por meio dessa incorporação de qualidades, que você traz, incorporação porque você traz para o corpo, né, incorporação, de qualidades exteriores de algo que você observa. Então você deu o exemplo da árvore agora, você observa a árvore e traz para o seu corpo, de alguma forma, essa qualidade da árvore, depois a qualidade do cadáver, e assim por diante, e você vai passando por um conjunto de experiências corporais que também te dão experiências de vida, experiências ricas, que te fazem ascender de alguma forma. Uma coisa que eu achei muito legal na nossa conversa aqui hoje, André, é como o yoga mudou muitas vezes ao longo da sua história. Você até citou aí os períodos, o período tântrico, o período védico, épico e tudo mais. E o yoga possivelmente ainda vai mudar muito. Eu queria saber do pessoal aqui se o pessoal gostou da nossa live. Eu espero de coração que sim. Eu, particularmente, gostei muito. André, você é convidado para voltar sempre que você quiser. Vai ficar muito legal aqui se você voltar aqui no canal futuramente para conversar sobre mais assuntos. Aliás, eu não falei ainda, mas quem gostou dessa live, lembre-se de deixar a curtida aqui embaixo, gente. É a forma que a gente tem de saber que vocês gostaram desse encontro que a gente fez aqui para vocês. André, quer fazer alguma consideração final aqui? Falar qualquer palavra? Abra seu coração, fala um pouquinho para a gente. Eu, uma vez, fui convidado na televisão para explicar o que era yoga em 5 minutos. E eu falei, eu não posso explicar o que é yoga em 5 minutos. Não tem como, né? Mas eu não falei nada para a apresentadora e como era ao vivo eu tive que falar. Então, em menos de 5 minutos, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. A minha saída foi perguntar para as pessoas que estavam vendo o vídeo, vocês estão me vendo aqui. Eu sou você? Não, eu sou eu, você é você, né? Ou eu sou você? Não, você está me vendo. Então, você é o vedor, eu sou o visível. Eu sou algo que pode ser visto. Então, para nossa experiência, que não tem muito tempo, então eu vou falar para vocês, fechem os olhos e se liguem aos seus pensamentos. Feche os olhos e veja os seus pensamentos. Veja o que você está pensando agora. Porque o tempo inteiro a gente está pensando. Então, viu o pensamento? Conseguiu perceber o seu pensamento? Eu não vou ter a resposta, né?
Então, vamos considerar que você viu os seus pensamentos agora. Então, pronto, você viu os seus pensamentos? Legal. Quem é que estava pensando aí? E a maioria vai responder, eu. Aí eu falo, eu quem? Eu pensava. Então, peraí, quer dizer que você agora há pouco me viu aqui e falou que o André está ali e eu estou aqui, e agora você fecha os olhos e vê o seu pensamento e você fala, eu estava pensando? Que esquizofrenia é essa? Se você vê alguma coisa, você não é aquilo que você está vendo. Então, o yoga ele é calcado em cima da diminuição do discurso, e esse discurso é o ponto principal, que quando você tira o discurso, você cria um estado de vazio. Esse estado de vazio é o que vai produzir a meditação. Então, ele está completamente concordante com a linguagem. Você só existe porque você fala sobre o assunto. Porque quando você não sabia falar, você não sabe dizer nada sobre a sua vida. Você tem flashes. Você fala, eu me lembro de um berço, me lembro da fase intrauterina, me lembro... Mas você não fala nenhuma história sobre a sua existência. E, em geral, as pessoas falam, eu me lembro quando tinha 3 anos. Algumas pessoas que aprenderam a falar mais cedo falam 1 ano de idade, mas você só existe porque você tem a capacidade de falar que existe. Então, sua existência está totalmente vinculada à capacidade da fala. Tirou a fala, você medita. Então, dentro da prática de yoga, o que une todas essas diversidades, seria esse aspecto principal, o ato de recolher o pensamento. Yogas Chitta Vritti Nirodha Tada Drastuhu Swarupya Vastana, porque não dá para separar os dois sutras, eles só funcionam juntos. Que é, você recolhe, o yoga é o recolhimento da instabilidade da mente para então o observador se revelar na sua natureza autêntica. Então seria isso. Esse recolhimento é o recolhimento das palavras, do dizer, do falar que você existe, para que esse observador possa aparecer no mundo real. Pronto, esse é o recado. Maravilhoso, André, maravilhoso. E voltamos ao meme de Patanjali, então, que estamos estudando até hoje. Muito bom, adorei essa do meme, o primeiro grande meme de yoga, então. Estamos estudando Yoga Sutra até hoje. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam a nossa live até o final, muito obrigado. E se você ainda não está acompanhando aqui o nosso canal, também aproveita, se inscreve no canal. Toda semana a gente faz lives sobre yoga com professores convidados e várias outras coisas aqui também. Vocês são convidados para acompanhar os outros programas que a gente faz semanalmente aqui. André, muito obrigado, volte sempre. Eu vou seguir acompanhando você também. Já convidei todo mundo para acompanhar o teu trabalho também aqui pela internet. Seguimos juntos. Jaya, brigadão, até a próxima. Até, gente. Boa noite. Boa noite.